Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Irmãs, estamos chegando aqui para mais uma lição, da nossa escola bíblica, onde hoje nós já iremos estudar a nossa lição de número 12, que traz um título muito maravilhoso, e conhecido de todos nós, que é a conduta do crente em relação à família. Quando eu digo conhecido de todos nós, estou me referindo à família, que realmente todo ser humano faz parte de uma família. Portanto, hoje nós iremos aprender um pouquinho mais como dirigir, como sermos fiéis, à palavra do Senhor com relação à nossa família. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 5, versículo 21 ao 35. Depois, ainda em Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. A gente vai dar a mesma sequência das outras aulas, não fazendo a leitura da leitura em classe. Nós iremos voltar daqui a pouquinho, talvez para alguns versículos, mas agora mesmo as irmãs leiam aí, tá bom? Vamos já direto à introdução. O que nos diz a introdução? Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Irmãs, nós acabamos de ler aqui, que os membros, no modelo divino, os membros da família são iguais, Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Mas aqui, um pouquinho depois do início da introdução, aparece aqui monogâmico, héteros e indissolúveis, Eu convido as irmãs para que abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Só para a gente lembrar, um pouquinho aqui o que é monogâmico, Todo mundo aqui já sabe, mas a gente não custa nada lembrar, Então, assim, Mateus 19, do 4 ao 6 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Está falando de heterossexual, homem e mulher. No 5 diz assim: E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, mas à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, monogâmico é uma mulher, não umas mulheres nem uns homens, uns maridos, Um marido, uma mulher. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso é o casamento indissolúvel. Não se desfaz, Então, só para a gente lembrar aqui o significado dessas palavras, Vamos aqui ao primeiro tópico. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido. O papel do marido como líder da família. Líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher.
Observe aqui que começa lá em cima, né? Deus, a cabeça de Cristo, Cristo, a cabeça do homem, e o homem, a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomachistas, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Irmãs, aqui aparece o marido como líder, né? Como cabeça. Foi comparado o marido sendo a cabeça da mulher, né? Ou aquele que está sob a liderança, né? Porém, existe uma inversão de valores nisso tudo, né? Por quê? Porque muitos homens, muitos maridos aproveitam que a Bíblia diz que o marido é a cabeça e, de repente, esse marido começa a distorcer as coisas. Por quê? Porque no momento em que o marido ele faz o papel da cabeça ou do cabeça, né? Então ele é necessário que a cabeça, nós vamos observar que nós temos a cabeça, né? E na cabeça nós temos algumas coisas que nos levam a caminhar. Um exemplo, a cabeça para quê, irmãs? Para pensar, para planejar, para dirigir. Os nossos olhos, para ver, né? Ter uma visão da situação. Os nossos ouvidos, ou o ouvido do marido, nós já que estamos falando dele, é para ouvir os membros da família. O nariz é para sentir o cheiro da situação. Só depois é que vem a função da boca, que é de decidir, né? De falar. Essa decisão, irmã, ela é fruto de tudo isso. Do pensar, do ver, do sentir, do ouvir e do falar. Quando ele vai falar, ele já teve um estudo da situação, né? Então, muitos homens, muitos maridos ou muitos líderes, eles não pensam, né? Simplesmente eles resolvem falar, explodir, né? Muitas vezes vem isso como uma explosão. Não pensa, somente quer ter aquele auto... Ele se... Como diria aqui, ele se enaltece, né? Ele se descontrola. Por quê? Porque sabe que é o líder, eu sou o líder, eu sou o macho e eu quem mando, eu que falo. Não, mas não é assim, né? Então ele tem que ver que o papel dele, para ele ser o cabeça, né? Por quê? Porque Jesus, ele é o cabeça do homem, né? O homem, ele precisa ter essa desenvoltura todinha, assim como Cristo tem a igreja, né? Nós não vemos Cristo humilhando a igreja em nenhum momento, né? Pelo contrário, Cristo cuida muito bem da igreja. Então, existe algo que assusta muitas mulheres, daqui a pouco a gente vai ver aqui, quando se fala de submissão, né? Por quê? Porque muitas mulheres aprenderam que ser submissa era viver debaixo do pé do marido, sofrendo, né? Sendo pisoteada, sendo muitas vezes
sufocada, né? Se submeter aos desejos, à vontade do marido. Por quê? Porque ele diz, eu sou o cabeça, eu sou o líder. Mas para isso existe um grande mandamento, que esse mandamento assusta as mulheres, mas as mulheres que não compreendem o que quer dizer esse mandamento. Já já nós vamos chegar lá e vamos ver, né? Então aqui, nesse primeiro tópico, no primeiro subtópico, o papel do marido como líder da família, isso quer dizer que ele é o cabeça. Então, antes de qualquer coisa, ele precisa pensar, ver, né? Que é para poder ter uma visão da situação, sentir o cheiro da situação, né? Ouvir os membros da família, para então depois decidir, tomar uma decisão, porque a decisão já seria o fruto de tudo isso que ele acabou de fazer, né? Pensou, viu, ouviu, sentiu e falou. Então vamos para o segundo subtópico. Segundo subtópico. O amor como elemento primordial. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Viu, irmãs? De onde vem a submissão? A submissão vem em resposta ao amor, né? Não vem em resposta às ameaças, né? Não vem em respostas ao autoritarismo dos maridos. Antes de a gente, vamos ver aqui, na leitura bíblica em classe, a gente vai ver aqui, irmãs, que no versículo 21, o versículo que já encabeça aqui a leitura, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, eu me sujeito, mas o meu cônjuge também precisa se sujeitar a mim, né? Então, isso em resposta... Então, eu vou ser o outro, assim como ele também vai ser o outro, né? Sujeitando-vos uns aos outros no amor de Deus. Aí vem o versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Como ao Senhor? O Senhor, ele morreu, se entregou, né? Sofreu, deu a sua vida por nós. E em resposta desse amor, nós nos submetemos a Cristo. Nós somos submissas a Cristo em resposta ao amor, porque ele nos amou primeiro. Existem maridos que querem realmente que a mulher esteja ali no pé, como reconhecendo ele como um Deus, adorando, amando-te, respeitando-te todos os dias, não é assim? Então, irmãs, antes de qualquer coisa, ele precisa amar a sua esposa. Eu desejo muito que essa aula, os maridos de vocês, estejam também tendo a oportunidade de ouvirem isso, irmãs, né? E se vocês quiserem mostrar esse vídeo para eles, é interessante. Mostra com a Bíblia na mão. Então, depois do 22 aqui, vamos ver o 25. Olha para quem são os mandamentos. Será que só existe um mandamento de vós, mulheres, sejais submissas ao vosso marido? Não. Tem aqui o 25 que diz assim: vós, maridos, olha aí, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Será que os nossos maridos estão se sacrificando por amor a nós? Por amor a você? Você vê isso no seu esposo, irmã? Então, se o seu marido, ele lhe ama, você tem 1001 razão
para ser submissa a ele. Isso vai ser algo muito gostoso, não é assim? Você vai honrá-lo. Ser submissa, irmã, é honrar, é estar na mesma missão. Ser submissa é um estar sempre pensando no bem-estar do outro. Então, se você, como esposa, pensa no bem-estar do seu marido, é necessário que o seu marido também pense no seu bem-estar. Aí pronto, acontece o que está escrito no versículo 21, né? Sujeitando-vos uns aos outros. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, tipo, o marido tem um sonho, um desejo a realizar que você até nem gosta muito, mas porque ele é tão bom, é tão maravilhoso, né? É tão atencioso, lhe respeita, lhe honra, né? Lhe ama. Então isso faz com que você faça isso que você até nem gosta, mas você faz até com alegria, em resposta ao amor do seu marido, né? Para com você, né? Então, irmãs, vamos mostrar isso aí para os maridos, tá bom? Para ver se eles tiram da mente. Vamos ver aqui o que diz João, no Evangelho primeira carta de João, viu, irmãs? Primeira carta de João, aquele João lá perto do Apocalipse. João, capítulo de número 4 e o versículo 19. 4 e 19 de João, que nos diz assim: portanto, o nosso amor por ele vem como resultado de ele nos ter amado primeiro. Portanto, o nosso amor por ele veio em resultado do amor que ele nos amou primeiro. Então, essa submissão, essa prova de amor que nós precisamos dar todos os dias, é necessário que venha como um resultado, né? Que ele, marido, nos amou primeiro. Eu gostaria também que as irmãs lessem aí Romanos, capítulo 5, versículo 8. São referências que nós precisamos conhecer, viu, irmãs? Está com ele aqui, ó, na manga, para quando o marido chegar aí exigindo algo que não é devido, então a gente já sai com um trunfo na mão, né? 5 e 8 de Romanos diz assim: Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Então, Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer, né? Então, em resultado, em resposta desse amor, é que nós nos submetemos a Cristo com muita alegria. Você sofre, irmã? Se submeter a Cristo? Ou você serve a Deus por amor, com alegria? Você é forçada a servir a Deus? Não, né? Eu também não. Eu sirvo ao meu Senhor com muito amor, com muita alegria. Por quê? Porque Ele me amou primeiro, né? E é em resposta desse amor que o Senhor teve para comigo, é que eu sirvo com muita alegria, né? Vamos ao terceiro subtópico. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que é atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Aqui nós temos também, irmã, eu conheço muitos casais e já tive a oportunidade de presenciar algumas cenas, né? Às vezes existem esposas que elas não podem
A gente está numa roda conversando, pessoas crentes, né? E a mulher, a esposa, se abrir a boca para dizer alguma coisa, o marido já é logo repreendendo. Cala a boca, mulher. Tu não sabe de nada, não. Cala a boca, só abre a boca para dizer besteira. Então, irmãs, cadê o respeito, né? Tem que honrar em público, né? Tá dizendo aqui no finalzinho dessa leitura que diz assim, que mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. Né? Existem muitos maridos, irmãs, que são muito desagradáveis. Né? Não permite a mulher abrir a boca para falar nada. Se a mulher estiver de um lado ali, tem que estar calada, porque ele não permite. Existe mulher que não tem direito de receber um amigo, uma colega em casa, porque o marido, se chegar e estiver alguém ali, como uma amiga da esposa, ele já distrata na frente da mulher. Ele não, ai mulher, já vou cuidar porque senão meu marido. Tem medo, não honra o marido, ela tem medo, né? Por causa da agressividade dele, por causa das palavras de baixo calão que ele usa, né? Então, são coisas assim muito pequenas, né? E ainda diz que serve a Deus. Ah, meu marido é uma benção. É não, irmão. Se ele lhe distratar, se ele lhe envergonha na frente das pessoas, se ele não tem respeito pela sua opinião, né? Se ele não tem respeito pela sua pessoa, se ele lhe trata debaixo do pé, então, lamentavelmente, ele não é uma benção, né? Não é uma benção. Mas eu espero que o seu seja, viu? Então, irmãs, esse foi o nosso primeiro ponto e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo. Até lá, então.